Sabe aquela história que parece ter saído de um livro de ficção, cheia de mistério e aventura, mas que na verdade é bem real? Essa é a história dos Cavaleiros Templários. Bora mergulhar nessa jornada e tentar separar o que é fato do que é lenda. Para muita gente, a primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em Templários é essa aí, tirada de romances como Ivanhoe. Guerreiros orgulhosos, super valentes, quase invencíveis, uma força a ser reconhecida. Essa é a imagem popular, a lenda que todo mundo meio que já conhece. Pois é, mas a gente sabe que a história de verdade é sempre mais complexa e, honestamente, muito mais interessante. Então, a grande pergunta é, tirando a ficção de lado, quem eram esses caras de verdade? Pra gente entender isso, a gente tem que voltar no tempo, lá pro século XII. Na Terra Santa, nasceu uma ideia que, olha, pra época, era quase impensável. Um monge guerreiro. Pensa só, um cara que fazia votos de pobreza e obediência, mas que também carregava uma espada pra lutar pela fé. E olha que tudo começou de um jeito bem modesto, sabe? Lá por 1118, um grupo pequeno de cavaleiros, com um líder chamado Hugues de Payens, se juntou com uma missão bem específica: proteger os peregrinos cristãos na estrada. Eles ganharam uma sede no Monte do Templo, em Jerusalém, e é daí que vem o nome, né? Templários. Em pouco mais de 10 anos, com o apoio de gente importante, eles já tinham o reconhecimento oficial do Papa. Lembra daquele grupinho de cavaleiros? Pois é, eles não ficaram pequenos por muito tempo não. Eles se transformaram no que a gente poderia chamar hoje de uma das primeiras e mais poderosas corporações multinacionais do mundo. É sério. Agora, o que é muito curioso aqui é a contradição. O símbolo oficial deles era esse aí, 2 cavaleiros num cavalo só, para mostrar pobreza. Mas a realidade era bem diferente. Apesar de cada cavaleiro fazer um voto individual de pobreza, a ordem como um todo foi acumulando uma riqueza absurda com doações de terras, castelos, de tudo. E esse slide aqui mostra bem o tamanho do poder que eles alcançaram. Imagina só, eles não deviam satisfação a nenhum rei ou bispo, só ao Papa. Isso deu a eles uma autonomia, sem precedentes. Na prática, eles eram um estado dentro de outros estados. Não pagavam impostos, mas podiam cobrar. Eles podiam até ignorar ordens do Papa que valiam para reinos inteiros. Era um nível de poder impressionante. E não era só na batalha, não. Eles eram pioneiros nas finanças também. Eles criaram um sistema genial. Pensa assim, um peregrino deixava o dinheiro dele em Paris, recebia uma carta codificada, tipo um cheque, e podia sacar o valor equivalente lá em Jerusalém. Seguro e eficiente. Basicamente, eles inventaram o sistema bancário internacional, uma inovação que não só financiou as operações deles, mas mudou a economia da época. Bom, com tanto poder, tanta grana, era meio que uma receita para o desastre, né? Um conflito era quase inevitável, e o grande inimigo dos Templários ia aparecer na França, na figura de um rei bem ambicioso e perigosamente endividado. E aqui a gente vê bem o cenário do confronto. De um lado, o rei Filipe IV da França, que precisava de dinheiro desesperadamente e não aceitava nenhum poder em seu reino que não fosse o dele. Do outro, os Templários, uma organização rica, poderosa, independente e cheia de segredos. Para o Filipe, eles não eram só um cofre gigante, eles eram uma ameaça direta à autoridade dele. E ele não ia tolerar isso. E aí veio o golpe. Numa operação super coordenada e secreta, Filipe mandou prender todos os Templários na França, ao mesmo tempo. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, aliás, é daí que vem a superstição, a sorte da ordem acabou para sempre. O que veio depois foi pesado. Uma campanha brutal de difamação, tortura e julgamentos de fachada. Tudo planejado para destruir a ordem de uma vez por todas e, claro, botar a mão na riqueza deles. E para justificar uma atitude dessas, o Filipe precisava de confissões. E como ele conseguiu? Com tortura pesadíssima. Aí, os cavaleiros começaram a confessar umas coisas, bizarras. Que negavam Cristo, adoravam um ídolo, acusações de todo tipo. Foi uma campanha de propaganda, na verdade, muito bem orquestrada para chocar todo mundo e transformar os heróis em vilões. O líder dos Templários, Jacques de Molay, aguentou 7 anos de prisão. Ele até confessou no início, sob tortura. Mas na hora da sentença final, num ato de coragem impressionante, ele voltou atrás. Ele gritou, na frente de todo mundo, que a confissão era falsa e que a ordem era inocente. A resposta do rei foi imediata. E foi brutal. E aí vem a lenda, né? Dizem que, enquanto queimava na fogueira, de Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente V que tinha ajudado o rei. Verdade ou não, o fato é que os dois morreram em menos de um ano. E isso, claro, só botou mais lenha na fogueira da lenda templária.
A Ordem dos Templários, a instituição histórica, foi destruída, mas esse foi só o começo da segunda vida deles, como uma das lendas mais duradouras da nossa cultura. Séculos depois, lá pelo século XVIII, grupos como os maçons começaram a se inspirar nos templários, adotando rituais e símbolos deles. Eles meio que adotaram a história dos templários, vendo neles uma linhagem de conhecimento secreto, de gente perseguida injustamente. E aí a lenda ganhou um fôlego todo novo. E certos lugares, como essa capela incrível de Roslin, na Escócia, viraram tipo o epicentro dessas teorias. O pessoal começou a achar que tinha código secreto em tudo, sabe? Ligando os templários a todos os grandes mistérios, Santo Grau, a descoberta da América antes do Colombo. A imaginação foi longe. E claro, não dá pra gente esquecer da cultura pop. Livros como O Código da Vinci pegaram todo esse caldeirão de teorias e transformaram num fenômeno mundial, apresentando o mito dos templários para milhões de pessoas de uma nova geração. Só que essa lenda também tem um lado bem sombrio. O nome e os símbolos dos templários foram sequestrados por todo tipo de grupo, desde extremistas de direita e terroristas até cartéis de drogas no México, cada um usando a imagem do guerreiro sagrado para justificar as próprias atrocidades. Então, no fim das contas, o legado dos templários é essa mistura bem complexa. Tem o fato histórico, da ordem de monges guerreiros que existiu de verdade, tem a lenda popular, do cavaleiro nobre e misterioso, e por fim tem o mito da conspiração moderna, onde eles são os guardiões de todos os segredos do mundo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. O que é que essa ordem de monges guerreiros, que acabou há mais de 700 anos, tem que ainda mexe tanto com a imaginação das pessoas? De best-sellers a grupos violentos. Por quê? É algo pra gente pensar.